queimando de amor por ti, Senhor. Abre os meus olhos, levante as suas mãos e clame isso ao Senhor, louvamos. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, abre o meu coração, quero sentir teu grande amor, teu grande amor. Clame isso ao Senhor mais forte. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre o meu coração, quero sentir teu grande amor. Pega as suas mãos no Senhor, clamemos juntos. Abre os meus olhos, abre os meus olhos, eu quero ver. Nós clamamos, Senhor, abre os nossos ouvidos, abre os meus ouvidos. Queremos ouvir novamente a Tua voz, Senhor. Abre o nosso coração. Queremos novamente, Pai, sentir o Teu amor, a Tua presença novamente em nós, Deus. Teu grande amor. Apaixonar outra vez, eu quero me desesperar.
Se nós entendêssemos essas palavras, se nós compreendêssemos essas palavras, você não apenas cantaria essa noite, você não apenas sussurraria essa noite. Oh, Jesus, Jesus. Eu convido você a levantar a sua voz, meu querido, meu irmão, minha irmã. Eu convido você a rasgar o seu coração na presença do Senhor. Eu convido você a não apenas cantar uma canção, não apenas uma música, mas que nós rasguemos nossos corações essa noite. Que nós rasguemos nosso coração perante o Senhor essa noite, clamando por Ele, por misericórdia. Que nos humilhemos diante da presença do Senhor, que nos convertamos dos nossos maus caminhos, que nos voltemos a nossa face para o Senhor, que deixemos de olhar para as mãos do Senhor e voltemos nossos olhos para o rosto, para a face do Senhor. Eu convido você a clamar pelo Senhor, a rasgar o seu coração diante dEle, a clamar pela presença, pela glória, pelo toque do Senhor. Oh Deus, Senhor, ouve nosso coração, Senhor, abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, meu Deus, abre nosso coração. Queremos sentir novamente, queremos nos apaixonar por Ti, mais uma vez, queimando de amor. Acende em nós o fogo, Deus. A chama do primeiro amor, a chama do primeiro toque, do primeiro olhar, Senhor. Oh Deus, traz de volta, Senhor, traz o meu coração de volta a Ti, Jesus. Tu és tudo que queremos, tudo que queremos, oh Jesus. Mais do que palavras, mais do que canções, mais que sacrifício.
apaixonar. Quero me desesperar. Quero perder o sono outra vez, queimando de amor. Às vezes você chegou num nível de religiosidade tão grande com o Senhor que tudo para você é comum, tudo para você é apenas mais um movimento, tudo é apenas mais uma música, tudo é apenas mais uma reunião, tudo é apenas mais uma leiturazinha da palavra de Deus. O nosso coração não queima mais por Ele, o nosso coração não arde mais por Ele, o nosso coração não tem mais saudade de um tempinho do tempo com Ele. Oh Jesus, clamamos por misericórdia, Senhor. Às vezes estamos apenas cantando uma canção, aquilo é apenas algo da nossa boca para fora. Nós temos hoje a oportunidade de fazermos diferente diante do Senhor. Às vezes você se sente tão distante do Senhor, às vezes não há mais um fogo, às vezes não há mais uma paixão por Ele, às vezes não há mais o desespero pela santidade do Senhor. Podemos clamar por Ele, mas você vai clamar pelo Senhor. Mas hoje pode ser um dia diferente na tua história, na tua vida. É um dia de voltar à presença do Senhor, é um dia de voltar a queimar de amor, é um dia de voltar a desesperar pelo Senhor. É um dia diferente. Será que você pode levantar a tua voz em adoração ao Senhor? Conseguir esquecer um pouquinho de tudo que está à sua volta, de tudo que está ao seu redor, de você levantar os seus olhos pela fé e olhar para o rosto do Senhor sobre este lugar e dizer a Ele: Senhor, 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 eu quero a Tua presença, eu quero a Tua presença, eu quero a Tua presença. Eu preciso da Tua presença, da Tua face, meu Deus. Convido você a abrir os seus lábios em outras línguas, em espírito, e liberar o teu som, e liberar o teu clamor, e liberar a tua adoração. Dê a mão aí que está ao seu lado, dê a mão à pessoa que está à sua esquerda, à sua direita. Vamos nos unir em oração, vamos nos unir em canto, Dê a mão aí que está ao seu lado. Vamos lá, vamos clamar pelo Senhor. Vamos buscar a face do Senhor como igreja. Vamos buscar a face do Senhor como povo do Cordeiro de Deus. Levante a sua voz, levante a sua voz, levante o seu clamor, rasgue o seu coração diante dele. Vamos nos rasgar diante do Senhor. Somos líderes da igreja do Senhor, por isso vamos lá, vamos lá. Oh,
apaixonar. Espírito vem. Declare isso. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o som outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de ti. Fome do seu grande amor. Nós temos fome, Senhor.
Pai, abre os olhos do nosso entendimento nessa noite, mais uma vez, Pai. Abre os olhos do nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Pode se assentar, querido. Aleluia, Pai. Isso. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 57. Diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos repetir? Quem de mim, vamos repetir? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. De novo, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Antes de abrir aqui, de continuar o assunto da semana passada, eu queria que você pensasse numa coisa. Eu estou sem dormir hoje, né? Porque eu estou vindo do Mato Grosso, né? Aí peguei avião 4 horas da manhã, né? E cheguei em Belo Horizonte meio-dia, né? Cheguei até chegar em casa, almoçar, tomei um banho, dormi meia horinha e já vim direto para cá, porque eu tinha alguns MDAs para fazer aqui. E hoje quando eu estava na conexão lá em Brasília, e eu comecei a refletir muito assim, e eu queria que você pudesse pensar nisso. O que leva uma pessoa a desanimar, a parar a caminhada dela, a jornada dela, a parar de querer liderar, a parar de querer fazer a obra de Deus, a parar de querer fazer o trabalho do Senhor, né? E a gente tem falado bastante aqui, com bastante frequência, né? A coisa mais importante, assim, da nossa vida, é uma coisa chamada TSD. Repete comigo. O que é o TSD? Alguém sabe aqui? Quem sabe o que é o TSD? Então vamos repetir todo mundo. O que é o TSD? De novo. Então é uma coisa simples, né? E eu estava pensando nisso. E algumas semanas atrás o Adriano me mostrou um texto na Bíblia. E hoje eu estava meditando nisso, eu juntei uma coisa com a outra e fiquei uma boa parte da manhã meditando nisso, né? Jesus, ele está falando aqui sobre o pão da vida. Ele falou assim: eu sou o pão da vida. É nesse capítulo aqui que quando ele começa a falar que ele é o pão da vida e que quem comer dele jamais terá fome, e os fariseus eles começam e eles ficam escandalizados. E de repente um grupo dos discípulos começaram a abandonar Jesus, a largar Jesus. E é nesse capítulo aqui que chega um determinado momento, Jesus olha para os discípulos e percebe que um número muito grande de pessoas que andava com ele pararam de andar com ele, porque eles começaram a se escandalizar da mensagem de Jesus, quando ele falava que ele era o pão da vida e que precisava comer dele, né? E ele disse: quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. A religião, ela tem coisa que a gente não precisa ser exegeta, está escrito na Bíblia, né?
Jesus disse assim: você e eu temos que comer da carne dele e beber do sangue dele, né? E é uma coisa simples, né? Não tem. E ele chega nesse exato momento aqui, e eu comecei a pensar: comer da carne dele, beber do sangue dele. E eu fico pensativo, por que as pessoas não conseguem viver para ele, viver nele? Elas não conseguem andar em Deus, elas não conseguem caminhar, né? Caminhar perseverantemente em Deus. Elas desistem, as coisas facilmente nos abatem, as coisas facilmente nos roubam da visão de Deus, do desígnio de Deus, da vontade de Deus. E às vezes por muito pouco as pessoas elas ficam perturbadas, ou ficam com o coração perturbado. E eu comecei a pensar nisso. E quando a gente fala isso, fala assim: meu irmão, você precisa priorizar o seu tempo com Deus todos os dias. Quando a gente senta no MDA com qualquer discípulo, é a primeira pergunta a ser feita. Normalmente as pessoas, nem sempre, isso tem melhorado muito na igreja, melhorou bastante, mas ainda a gente está muito aquém. E Jesus disse uma coisa interessante, ele fala assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, você viver uma vida totalmente imergida em Deus, dentro do desígnio de Deus, do propósito de Deus, né? Não a pessoa está instável, um dia está bem, um dia está mal, um dia está bombando. Eu vi assim o esforço do Rafinha e a dificuldade que alguns de nós têm de fazer uma coisa que para nós tinha que ser uma coisa fácil, prazerosa, tinha que ser uma coisa deliciosa, buscar a Deus. Uma coisa que para nós, né, é uma coisa assim, não entra na minha cabeça, a gente sair de casa, vir para uma reunião e chegar nessa reunião, ter dificuldade de buscar Deus, ter dificuldade de orar, né? É uma coisa antinatural. Pare para pensar nisso. Não é antinatural, né? Um crente, e eu não quero nem dizer assim, um líder, um discipulador, uma pessoa, ela não ter esse ímpeto de buscar a Deus, essa fome de buscar a Deus. E é uma coisa muito difícil, né? Alguns de nós, assim, quando alguém pega no microfone e começa a falar amém, já solta a mão, já senta na cadeira, fala: vamos para a próxima parte. Não é assustador isso? Por quê? E é uma coisa simples isso, irmão. Porque isso aqui é a continuidade daquilo que você viveu durante o dia. Isso aqui, esse encontro aqui, eu gosto da expressão, todas as vezes que aparece a expressão, o tabernáculo, a tenda na linguagem, na NVI, ela não aparece o tabernáculo, eles chamam o tabernáculo do lugar do encontro. Então, é aquilo que ele diz assim: quem se alimenta dele, para ele vai viver. Quem se alimenta dele, para ele vive. Então é fácil a gente perceber quando os nossos objetivos de vida, o seu objetivo de vida, quer dizer, pergunta para você: qual é a coisa que mais ocupa a sua mente durante todo o dia? Qual é a coisa que preenche mais o seu coração durante o dia? Qual a coisa que mais arde no seu coração durante o dia? Qual é o primeiro pensamento que vem à sua mente? Qual é a coisa que mais arde dentro de você durante o dia? Aquilo que ocupa a sua mente é aquilo que é a prioridade, é aquilo que está dentro de você. Por isso que Jesus disse: se eu me alimento dele, eu vou viver para ele. Se eu não me alimento dele, eu não vou conseguir viver para ele. Eu queria que você pensasse nisso, sabe, irmãos? Quando a gente fala de cuidar de pessoas,
a gente tem um hábito de tudo na obra de Deus não é por força, não é por violência, não é na força, não é a gente quer fazer as coisas, nós queremos às vezes obrigar que as pessoas, pela nossa capacidade de convencer as pessoas, a gente quer convencer as pessoas de fazer o que ela precisa fazer, andar do jeito que ela tem que andar, e nós queremos fazer isso, e nem sempre a gente não consegue isso, porque grande parte do sucesso ou do fracasso daquilo que a gente está fazendo está intimamente ligado daquilo que nós nos alimentamos. Se você, Jesus dizendo, quem de mim se alimenta, por mim vai viver, de mim vai viver, para mim vai viver. Um outro texto interessante que eu queria que você pensasse também, está no livro de Provérbios, no capítulo 16. (16, 26). Quem achou, diga amém. Olha o que ele diz: a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. A fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. Então, olha só, se você pegar um e ajuntar os dois, ele está dizendo o seguinte: o que faz uma pessoa trabalhar em prol de um avivamento? O que faz uma pessoa viver em função de buscar um avivamento? O que faz uma pessoa viver em função de fazer discípulos? É a fome que tem dentro dele. Se ele tem muita fome, ele vai trabalhar para saciar a sua fome. Ele vai viver, tudo que ele vai construir para incitar a fome, porque a fome dele, ele instiga ele a trabalhar em razão da fome. Por exemplo, você trabalha todo dia, você sai todo dia para trabalhar, e você sai para trabalhar por quê? Porque você precisa comer. E você come para quê? Porque você precisa trabalhar. E a vida, e você percebe, o senso de sobrevivência seu, em querer manter a sua família, em querer manter a sua casa, em poder comer bem, poder viver bem, leva você, a sua fome te instiga, te faz trabalhar. No reino de Deus é a mesma coisa. A nossa fome por Deus, ela faz a gente trabalhar para buscar a Deus. Por isso que Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim vai viver. E dentro de contextos diferentes, dentro de realidades diferentes, mas ele está dizendo a mesma coisa. Sabe, meu irmão, antes de começar a falar sobre o que eu quero falar aqui hoje, sabe, a base de tudo que a gente faz é o nosso relacionamento com Deus. A base de tudo. Se você negligenciar isso, se você brincar com isso, se você não levar isso a sério todos os dias, né? Hoje eu estava conversando com alguém, ele falou assim: olha, todo dia de manhã, né, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar banho, eu pego minha Bíblia e vou ler minha Bíblia. Mas você percebe, meu irmão, que Daniel, ele fazia isso 3 vezes, ele orava 3 vezes por dia. Quer dizer, aquilo que a fome de Daniel por Deus, pela glória de Deus, pela presença de Deus, instigava ele a trabalhar por isso, a viver por isso. A mesma coisa somos nós. A nossa fome por ver a obra de Deus crescer, o nosso desejo. Nós vamos ter um evento agora, dia 18, né? O pastor estava perguntando hoje no grupo do WhatsApp, como é que está isso? A nossa fome por ver a igreja andando, a nossa fome por ver
as células crescendo, ela vai nos instigar ao trabalho, a trabalhar para que ela cresça, a trabalhar para que o avivamento venha, a trabalhar por aquilo que está ardendo dentro de nós, aonde o nosso estômago, eu estou meio com o estômago nas costas hoje. Eu estou muito cansado, assim, muito cansado. Minha cabeça, quando eu estou assim, ela fica latejando. Mas a fome por ver as células se multiplicar esse ano, a fome por ver cada rede se desenvolvendo, ela instiga a gente a trabalhar por isso. A mesma coisa é a célula. A nossa fome para ver a ação de Deus, para ver o crescimento da igreja, ela nos instiga a não a pensar na fome, nos instiga a trabalhar por aquilo, a fazer aquilo. Então, eu queria que você pudesse pensar nisso, sabe, irmão? Pensar e ter as coisas, isso como uma coisa assim fundamental da sua vida, né? O seu tempo todo dia com Deus. Você não pode pegar mais a sua Bíblia para trazer para a igreja. Você tem que pegar a sua Bíblia e ver assim, comprei a Bíblia esses dias, ela está toda riscada, toda anotada. Por quê? Porque eu faço isso o tempo que eu estou em casa, eu estou com a Bíblia o tempo todo na mão, eu fico fazendo isso o tempo todo. Eu leio e leio, releio e leio, releio. O que eu não entendo, eu paro, oro, falo assim, Deus fala comigo, né? Deus tem falado muito comigo a respeito do cuidar de pessoas. Semana passada, hoje, o irmão estava me procurando ali, ele estava falando assim, nossa, eu precisava ouvir aquela palavra da semana passada. Semana passada a gente falou sobre isso. A gente falou do cuidado que a gente tem que ter como discípulos. A gente não pode alimentar no nosso coração a amargura contra o nosso discipulador. Porque a traição e a deslealdade, ela se desenvolve na nossa vida. Então, semana passada, o nosso objetivo era tratar o nosso coração como discípulos, né? É muito fácil a gente cultivar um sentimento errado das pessoas que estão sobre nós. É muito fácil a gente alimentar um sentimento de ofensa, de amargura no nosso coração a respeito de um líder que está liderando sobre nós. Aí a gente falou sobre todas aquelas características do Absalão. Hoje eu queria que a gente pudesse inverter o papel, né? Qual é a atitude errada que um discipulador ele pode produzir? Quando a gente age erradamente, nós vamos ter... Lembra quando a Bíblia diz, quem semeia na carne, da carne colhe a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Normalmente, a pessoa ofendida, ela não esquece o quando ela foi ofendida, o como ela foi ofendida, ela não esquece. É um ditado antigo que diz assim, quem bate nunca lembra, mas quem apanhou nunca esquece. Então a gente, quando está cuidando de pessoas, assim, eu sou expert no assunto, porque eu podia escrever um livro como não fazer, não é nem como fazer, porque a gente erra tanto, né? A maior parte das pessoas feridas hoje na igreja, fora da igreja, foi ferida normalmente por liderança. Os líderes erraram com as pessoas. As pessoas não souberam lidar com aquele sentimento dentro delas e viraram um Absalão na vida. Mas ao mesmo tempo, nós precisamos tomar cuidado com algumas ações que nós erramos com as pessoas demais. Nós falhamos muito com as pessoas. E como líderes, como discipuladores, a gente não pode fazer isso. Porque esse tipo de coisa, ele vai gerar coisas dentro das pessoas. Gera amargura, né? Lembra quando a Bíblia diz assim,
que a palavra dura suscita a ira, a palavra branda desvia o furor. Né? Nós podemos falar as mesmas coisas, né, de diversas formas, né, e termos resultados diferentes. Então a gente pode falar de um jeito e revitalizar a vida de alguém, e a gente pode falar de outro jeito e nós podemos matar a vida dessa pessoa. Com filho é assim. Você lembra quando a Escritura fala assim: pais, não desanimeis os vossos filhos. Tem uma outra tradução que diz assim: pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. Significa o quê? Que no cuidado, quando a gente está formando o filho, dependendo do que você fala, vai ser uma marca que ele vai carregar o resto da vida, aquela marca no coração. As pessoas, quando elas estão feridas, elas ficam bem arredias. Quando elas vêm magoadas, machucadas de outros lugares, né, elas ficam arredias, né? Alguém disse, um especialista em ovelha, ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim, que uma ovelha traumatizada, quando ela é traumatizada, ela recebe um trauma, ela serra a madre dela, ela fica estéril. Se ela for traumatizada num prazo curto, naqueles meses, ela for traumatizada repetidas vezes, ela dificilmente ela vai reproduzir de novo. Então ela fica totalmente estéril. Ela não fica estéril temporariamente, ela fica estéril para o resto da vida. Você percebe que o que mata os discípulos, às vezes as pessoas de quererem ajudar, de quererem cooperar, é porque em algum momento alguém traumatizou essas pessoas. E esses traumas vão gerar o espírito que gerou no Absalão. Vai gerar essas mesmas coisas. Eu não estou dizendo só, porque no caso de Absalão, eu estava anotando algumas coisas aqui que marcaram muito a vida de Absalão. E eu anotei aqui 5 coisas que nós como líderes não podemos desenvolver na vida de um discípulo. Essas coisas, elas marcam as pessoas. A primeira coisa delas é uma coisa chamada ausência. Repete comigo. De novo. Ausência. Eu estava olhando assim, você acha que Absalão traiu Davi gratuitamente? Quer dizer, ninguém pode justificar uma atitude errada. A rebeldia, ela é sempre injustificável, né? A traição, ela é uma coisa que não tem como a gente justificar um ato de traição com ninguém, né? Ou um motim, ou a gente participar, se amotinar, né? Se levantar contra uma liderança. Mas você percebe que normalmente quando as pessoas fazem isso, é porque elas estão debaixo de um espírito de ofensa. Elas estão ofendidas, elas estão magoadas. E elas foram magoadas por alguma coisa. Elas foram feridas por alguma coisa. E no caso de Absalão, teve um conjunto de coisas, de atitudes de Davi, que gerou esse sentimento no coração do menino. Aquele menino, pare para pensar, irmão, quando Davi colocou o nome de Absalão, você sabe o que significa a palavra Absalom? Absalom significa pai da paz. Então, o Davi, quando colocou o nome do Absalão, ele nunca imaginaria que o filho dele seria um atribulado, um perturbado e um homem que trouxe grandes problemas para a vida de Davi. Mas Davi também, nesse sentido, ele não percebeu algumas coisas que são fundamentais, né? A primeira delas, na minha opinião, é uma coisa chamada ausência. Estar com a pessoa na hora que ela mais precisa. Posso ouvir um amém? Quantos de nós aqui, você ficou magoado porque no momento de uma luta muito grande da sua vida, você estava como? Sozinho. Sozinho. Você estava com doença em casa, e o pior, né? Quando você encontra, você tomou aquela no meio da cara do líder.
ou do seu discipulador, no meio do olho, pau! Pô, aí o cara fala, pô, o cara nem me ouviu. E eu, quando eu estava olhando, pensando, estudando isso, eu comecei a pensar na vida, no caso do Absalão. O Absalão, pare para pensar, irmão, o Davi, ele tinha uma relação distante dos seus filhos. Negligenciar isso, quer dizer, não ter o tempo não ter o MDA semanalmente, elas vão gerando ruptura. Primariamente, ela é física. Por quê? Porque a pessoa não está, fisicamente não está perto. Mas com o tempo, essa ruptura física vira uma ruptura espiritual. Você sente necessidade de estar perto da pessoa, é uma coisa. Quando você não sente mais falta disso, alguma coisa começa a estar errada. Aí você começa a jogar para frente. Não, depois a gente vê, é como se não fosse importante. E eu comecei a olhar a vida de Davi. Imagina, a irmã foi violentada pelo irmão. Se você olhar o texto da Bíblia, diz assim, né, o verso 20 do capítulo 13 de 2 Samuel, diz assim: e Absalão, seu irmão, lhe disse: esteve Aminon teu irmão contigo? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, não se angustie o teu coração por isso. Assim ficou Tamar e esteve solitária em casa de seu irmão. A filha tinha acabado de ser violentada. Do que ela precisava? De alguém perto. Faleceu lá o irmão da Gláucia, num acidente trágico de carro. É a hora sim que as pessoas vão estar perto. Lembra quando a Bíblia diz, em todo tempo ama amigo, na angústia nasce o irmão. Você percebe, irmão? Normalmente, essas sensações, elas vão surgir no coração da pessoa quando ela está sozinha. Eu sempre falo isso aqui. Você lembra? Jesus, ele morreu. E quando ele morreu, a Bíblia diz que os discípulos estavam totalmente desesperados. Ficou todo mundo desestruturado. Uma parte desses discípulos começou a subir a estrada indo para Emaús. Eles desistiram do plano de Deus, do propósito de Deus. Um outro grupo deles estavam em volta de uma mesa, e a Escritura diz assim: depois de 4 ou 5 dias da morte de Jesus, eles estavam incrédulos e duros de coração. Quer dizer, Jesus tinha andado com os discípulos 2 anos e meio, quase 3 anos, e de repente, Jesus ele parou de estar perto dos discípulos há alguns dias, e eles estavam em volta de uma mesa, incrédulos e duros de coração. Quer dizer, quando a gente fica ausente da vida de uma pessoa, de um discípulo, é lógico que ele passa a ser uma presa fácil. E principalmente, quando ele está no momento de dor, no momento de dificuldade, é a hora que ele mais precisa de alguém perto. Ainda que você não tenha dinheiro para resolver o problema dele, ainda que você não tenha, mas a importância de você estar perto, até que Deus resolva o problema dele. Pastor Cirilo sempre fala isso aqui. O discipulado não é que a gente vai lá e ainda que você queira, é difícil você chegar lá e resolver o problema financeiro de um discípulo, um problema de repente que ele mesmo criou, ou uma situação emergencial surgiu. Você não pode resolver o problema, mas você precisa estar perto até o Senhor resolver. Um dos grandes problemas, a ausência, meu irmão. Você percebe? O Absalão, eu tenho talvez eu fico pensando assim. O Absalão resolveu, ele queria matar o irmão. Ele estava muito bravo com o irmão. A Escritura diz assim: Absalão aborrecia a Aminon por ter forçado Tamar, a sua irmã. Então ele estava muito bravo. Agora, irmão, como é que um pai não percebe isso?
como ele não conseguiu ver que o filho estava com ódio do irmão, a ponto o Absalão chegou lá, convidou o pai para ir na casa dele. De repente, eu falo assim, de repente ele até estava premeditando o assassinato do irmão, mas ele falou assim: meu pai, vamos na minha casa, vamos comer na minha casa. E o Davi, a cabeça do Davi, assim, sabe, ele sempre é ausente, e a escritura diz assim: Davi não quis ir na casa de Absalão. Depois de quase 2 anos, de que a filha tinha sido violentada, o Absalão, ele teve o tempo todo junto com a irmã, e a Bíblia diz assim que Tamar teve solitária. Então, do que ela precisava? Da presença do pai. Às vezes não é, irmão, eu perdi um filho há 15 anos atrás. Eu não sei se alguém já viveu isso. Eu vivi isso. Sabe, você vê o seu filho morto, deitado num caixão assim, é uma coisa natural, os filhos enterrarem os pais, mas não é uma coisa natural um pai enterrar um filho. A dor é totalmente diferente. Meu pai faleceu 15 dias antes, 45 dias antes da morte do Davi. Eu lamentei, chorei muito pela morte do meu pai. Mas 45 dias depois, morreu um filho meu. A dor é totalmente diferente. É totalmente diferente. É muito mais aguda. É muito mais profunda. E o problema do Davi não era falta de amor a Absalão, porque Davi amava Absalão. Na morte de Absalão, ele dizia assim: Absalão, Absalão, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, quem me dera eu pudesse morrer em teu lugar. Isso não é um coração de um pai indiferente, mas é de um pai desatento, ausente. Então, o relacionamento discipulador e discípulo, ele precisa ser presencial, não pode ser ausente. Se você não teve condição de ter um MDA naquela semana, rapidamente gaste um tempo maior no próximo encontro. Invista um tempo maior para compensar esse tipo de coisa. Você percebe o que eu estou dizendo, irmãos? Posso ouvir um amém? Você percebe, a maior parte das pessoas, elas se perdem pela presença de alguém perto. Por isso que a Bíblia diz: não é bom que o homem esteja o quê? Só. Se ele cair, não tem quem o levante. Numa guerra, 2 resistem melhor o inimigo. Mas ele diz assim: ai daquele que estiver sozinho, caindo, quem o levantará? No frio, quem o aquecerá? Numa guerra, quem resistirá juntamente com ele? Porque está sozinho. A solidão não é de Deus, mas ao mesmo tempo, irmãos, nós temos que ser assim, mais diligentes. Se você tem sido diligente, a gente precisa ser mais diligente ainda, mais próximo, mais perto, mais presente. Às vezes nós perdemos as pessoas por pura negligência. Nós perdemos um discípulo por negligência. Não estou dizendo que é sempre negligência, mas aí cada um de nós tem que ver. Segunda coisa, repete comigo: ausência. Aí eu te pergunto, sabe, irmão, quando Davi ele não quis ir, sabe qual foi a resposta que ele deu para o filho? Ele fala assim para o filho: ô meu filho, vamos fazer assim, eu não vou para a sua casa, para que não sejamos pesado para você. O Absalão não estava preocupado com dinheiro. Era um clamor. Eu falei: pai, vai na minha casa.
vai lá comer em casa. Ele estava pouco se importando, porque ia Davi, a comitiva e um monte de gente, e o Davi preocupado com aquilo. Porque quando, você percebe, ele estava preocupado, falou assim, eu não vou, para não ser pesado para você, meu filho. Quer dizer, de repente as razões de Davi eram certas, mas o discernimento dele estava errado. Do que aquele menino precisava? O que ele estava querendo dizer para o pai? Falou assim, pai, vai na minha casa, vamos lá comer comigo. Pode ser que em razão disso, isso agravou mais a solidão e a ausência. Você percebe? O espírito de traição foi crescendo dentro de Absalão. Ele foi ficando mais amargurado contra o pai, a ponto de naquele dia, talvez nem tinha orquestrado a morte do irmão, mas ele naquele dia matou o irmão. Ele matou na frente de todos os irmãos. Talvez, se Davi tivesse trazido Tamar, colocado a Tamar no, minha filha, senta aqui no meu colo, o que você está precisando? Amém? Amém, queridos? Porque a gente, quando está muito preocupado com a nossa vida, a gente negligencia as coisas importantes, pessoas importantes. Por isso que não adianta você ter muito MDA, você tem que ter os MDAs e cuidar bem das pessoas. Então, a tônica do discipulado não é você ter a maior número de pessoas, mas é você cuidar muito bem daquela pessoa que está, e você está presente nele. Segunda característica, segunda coisa, repete comigo, falta de discernimento e de conhecimento do filho. De novo, falta de discernimento e de conhecimento do filho. Veja bem, o filho está querendo matar o irmão, o pai não percebeu. O filho andava com um homem sagaz, quer dizer, ele andava junto com uma pessoa que não era legal, e o pai não percebeu. Então, você imagina, irmão, a gente vai andando com as pessoas, por isso que discipulado é uma coisa que a gente tem que aprender a depender de Deus. Por quê? Porque as pessoas, por mais que elas queiram ser 100% transparentes, elas não são ainda 100% transparentes. E por que elas não são 100% transparentes? Porque a confiança ainda não é 100%. Aí eles escondem o jogo. Aí a gente tem que depender de Deus para discernir. Mas como é que você vai discernir o coração de alguém que você não conhece direito? Como que a gente conhece uma pessoa estando perto, convivendo? Você sabe quando ela está alegre, quando ela está feliz. O discípulo, quando está bem próximo de você, ele chega na reunião da igreja, ele chega com aquela carinha de boi sonso dele, de que mamãe quero morrer, aí você já olha e fala, não está bem, o que está pegando? O que está acontecendo? A gente já vai na garganta, né? Assim, o que está pegando? O pior disso é quando a gente não percebe. A falta de discernir o estado da pessoa, a falta do conhecimento que é resultado da falta de relacionamento. Você percebe agora, de agora em diante, eu estava conversando hoje com o pastor Carlos hoje, né? A gente já está começando a ter um problema. Sabe qual é o problema? Não tem discipulador suficiente. Verdade, Rubens? Sabe por quê? Porque nós chegamos num ponto assim que a gente precisa fazer alguma coisa para desatar isso. É como o crescimento das células. Estava a todo vapor. Aí deu uma retraída.
O discipulado estava todo vapor. Agora a gente já está batendo já não tem tanto trabalhador mais. Os que estão mais ou menos. E a gente vai andando com as pessoas. Você percebe, irmão? Quer dizer, nós precisamos hoje trabalhar muito mais. Estar mais perto, potencializar mais as pessoas, investir mais no relacionamento. Talvez é uma regra, 1 hora por semana. Mas para estar junto com o discípulo, a gente não pode ficar limitado só a isso, né? As reuniões, as confraternizações, sair junto. Acaba o culto, vai comer junto. Acaba o culto, chega no domingo, ajunta as panelas para comer junto. Você percebe? São coisas que vai viabilizando, porque o relacionamento, ele vai promover o conhecimento. Enquanto não tem relacionamento, não tem conhecimento. Sabe por que às vezes um filho começa a usar droga dentro de casa e o pai e a mãe não percebem? Falta de relacionamento. Está fazendo coisas escondidas, falta de relacionamento. No reino de Deus é a mesma coisa. Posso ouvir um amém? Terceira coisa importante a gente considerar, repete comigo, insensibilidade. De novo, o que significa insensibilidade? A pessoa vir abrir o coração para você e você não expressar absolutamente nada. Não, beleza, rapidamente você muda de assunto. Davi estava insensível à necessidade do filho. Quando ele falou, pai, vem comer, não era questão de comida, era a presença. Ele ficou insensível a isso. Insensível ao estado e insensível à necessidade. Porque a pessoa está no estado, mas ela precisa de uma intervenção. Estava conversando com um pastor ontem à noite. Imagina, irmão, ele casado, né? A esposa dele recebendo acompanhamento psicológico por um outro pastor amigo, e eles estão separados. Aí eu perguntei assim para ele, rapaz, esse pastor que cuida de você, ele não interviu? Não, ele nunca interviu no nosso problema. Ele era psicólogo. E o cara está sofrendo por isso. Porque às vezes falta isso. Eu vou dar um exemplo disso. Quando em velório eu aprendi o que não fazer num velório. Eu aprendi o que não falar para uma pessoa enlutada. Se a pessoa não tem nada para falar, fica quieta. Imagina, meu filho morto num caixão, chega um irmão, fala assim, vai lá pastor, põe a mão naquele menino, ressuscita ele em nome de Jesus. Olha só. Não há falta de sensibilidade com a dor de alguém? Se um dia antes, quando nós achamos o Davi morto em casa, sabe o que nós fizemos? Abracei o Davi no corpo assim, comecei a orar. Primeira coisa que eu fiz, não liguei para ninguém, não telefonei para ninguém, eu peguei ele, nem está aí a testemunha disso. Ajoelhamos nós dois no chão lá do nosso quarto, abraçado com o menino, igual está você ali. O corpo dele gelado, o rosto dele todo preto, todo roxo. E a gente orando e chorando, e orando e chorando, e orando e chorando. Aí chega uma falta do que? De sensibilidade. Sabe o que a gente precisava ali? A gente precisava de companhia, gente perto. Sabe a coisa mais difícil quando você perde alguém assim?
é quando você tem que voltar para casa e todo mundo foi embora do velório e cada um foi para a sua vida. Enquanto você está lá sofrendo à beira do caixão do seu filho, chorando, sem compreender direito, está aquele monte de gente conversando, contando piada no velório, como se aquilo fosse um botequim. Você percebe como as pessoas são insensíveis com a necessidade. Você percebe uma das coisas que era a coisa mais, a tônica mais forte do ministério de Jesus, é que a Bíblia diz assim: e Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Ele olhava para as multidões, ele tinha compaixão, ele chorava com os que choravam, ele se alegrava com aqueles que se alegravam. Então, quando nós vamos cuidar das pessoas, irmãos, a gente precisa estar mais atento, estar mais presente. Porque às vezes nós queremos sacar um dinheiro da vida da pessoa, exigir um comportamento, uma atitude dela, é como fazer um resgate de um dinheiro quando não foi feito o investimento correto. Porque todo mundo, irmãos, responde ao amor. Lembra quando a Bíblia diz: o amor de Cristo nos constrange. Se tem uma coisa que constrange o ser humano, é quando ele é alvo da misericórdia, do amor de alguém, da compaixão de alguém. Um abraço fala mais do que 1000 palavras. Às vezes as pessoas chegam alquebradas dentro da igreja, aí está no culto, quando fala assim: olha com o teu irmão, abraça o teu irmão, ora por ele. A pessoa estava precisando daquilo, você abraçou ela, ela desmonta. E você começa a orar, guiado pelo Espírito de Deus, e começa a atingir o coração dela, atingir a necessidade dela. Mas você percebe, a gente nunca vai cuidar de um filho bem, se a gente não tiver a sensibilidade para a condição dos nossos filhos. Dos nossos filhos, eu estou falando dos nossos discípulos, e para a necessidade deles. Lembra quando a Bíblia diz assim: em todo tempo ama amigo, na angústia nasce o irmão. Nós ganhamos as pessoas quando no momento mais difícil da vida dela, é você que está lá. Você ganha o coração da pessoa. Você ganha o coração de um discípulo quando você está no momento mais difícil da vida dele, você está ali do lado dele. Falou assim: você está onde? Ó, estou aqui, ó, estou chegando aí. Segura a onda aí. Alguns anos atrás, um amigo meu separou da mulher. E ele fugiu para o Paraguai. E ele foi embora para o Paraguai. Pastor. Não é nem pastor, bispo de uma igreja lá em São Paulo. E eu tinha umas milhas e ela estava desesperada. E eu tinha milhagem. Eu falei assim: me dá o telefone dele, eu vou lá buscar ele. Não, pastor, não tenho como pagar. Eu falei: não estou perguntando se você vai pagar a minha passagem, eu estou dizendo que eu vou lá buscar ele. E eu fui até o Paraguai, lá na cidade, em Assunção. Fez uma escala em Cidade do Leste, de Cidade do Leste fui para Assunção. Desci lá e saí procurando ele. Eu fiquei 4 dias lá. Ele falou assim: não, pastor, eu não vou voltar. Eu falei: não, meu filho, se você não for voltar, eu não vou embora daqui. E eu fiquei 4 dias com ele. 4 dias. No final, no 3º dia, depois de tanto a gente conversar, ele falou assim: eu vou voltar com você. E ele voltou comigo. E eles estão casados até hoje. Você percebe? E ele não esquece isso. Tem um pastor lá de São Paulo, o Sandro, que ele, quando teve um problema, teve umas lutas lá, a primeira pessoa que ele pensou, ele precisava de alguém. Aí ele pensou em quem? Ele falou assim: eu preciso de alguém
E sabe para quem ele ligou? Para mim. Ele falou assim, sabe o que mais me impressionou, pastor Dani? Foi que você saiu daqui para ir buscar o cara lá, e eu nunca vi ninguém fazer isso. Eu não ganhei um centavo, eu paguei a passagem do meu bolso. Eu usei milhagem, mas eu tive que pagar as taxas, tudo do meu bolso. Eu fui lá buscar o cara, e eu trouxe o cara de volta. Você percebe? Então as pessoas, elas respondem. As pessoas não respondem à indiferença, e elas percebem. O crente é tudo menos bobo. As pessoas são tudo menos bobo. Elas, quando nós temos um genuíno interesse por elas, elas percebem. Então, sabe o que é isso? A gente precisa ter um interesse verdadeiro pelas pessoas. Aleluia. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso ter um interesse genuíno pelas pessoas, não pelo que elas têm ou que elas podem me dar, mas pelo que elas são. Aleluia. Acho que foi você que falou uma coisa hoje lá quando a gente está conversando, como que é da pessoa dar, falou um negócio, eu esqueço. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Levante as suas mãos ao Senhor e fale para o Senhor: Senhor, eu preciso cuidar melhor. Eu preciso cuidar melhor. Eu preciso cuidar melhor. Eu preciso cuidar melhor. Você pode dizer isso, não? Se você percebe que você está falhando numa dessas coisas, se você está negligenciando seu discípulo, negligenciando o tempo com ele, se você não percebe as coisas, né? Vamos orar por isso. Levante a sua voz e comece a orar. Ore, 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 irmão, ore, 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 ore. Espírito de Deus, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a sermos melhores discipuladores, Pai. A sermos melhores discípulos, Pai. Livra-nos, Pai, livra-nos disso. Livra-nos. Nós amamos as pessoas, mas nós precisamos fazer melhor aquilo que nós temos que fazer, Pai. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Nós não podemos negligenciar o tempo, não querer estar com as pessoas, priorizar um passeio antes de um discípulo, priorizar uma festa antes. Eles são mais importantes, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante a sua voz, meu irmão, e ore. Ore. Oh Deus. Oh Pai amado. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos negligentes naquilo que nós fazemos, Pai. A sermos mais presentes, Pai. A sermos mais acessíveis. Aonde um discípulo não tem que ter medo, não tem que ter dificuldade de chegar a nós, Pai. Que nós sejamos o primeiro socorro deles, e nós estejamos sempre prontos para ajudá-los, sempre pronto para servi-los, sempre pronto para
abençoar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Perdoa-nos, Senhor, quando nós nos sentimos sozinhos, Pai. Qualquer um de nós aqui, Pai, que tenha esses sentimentos errados no coração, limpa isso, Pai, tira isso do nosso meio, Senhor. Tira o espírito de traição, de maledicência, Pai, de amargura, de ressentimento, Pai, de estar comentando, fazendo comentários a respeito do nosso discipulador. Pai, quebra isso. Os nossos discipuladores são uma bênção, Pai, na nossa vida. São uma bênção, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim, meu irmão. Uma coisa importante, sabe? Traição é uma coisa terrível, né? Deslealdade, se tem uma coisa que numa igreja é uma coisa horrível, é deslealdade, né? É quando um discípulo é desleal ao discipulador, quando o discípulo é desleal ao líder, quando um líder é desleal ao seu líder, ao seu pastor de rede, quando nós somos desleais uns com os outros. Sabe, meu irmão, se tem uma coisa que a gente precisa cultivar, sabe? Nós somos muito ávidos em falar mal das pessoas, em fazer comentários a respeito das pessoas. Tem alguns anos já que a gente está caminhando junto aqui, né? Quase 5 anos já que eu tenho caminhado junto, que nós temos caminhado juntos aqui, nesse último tempo, sabe? E é um mal que persiste, né? E nós precisamos melhorar. Amém, queridos? Nós temos que aprender a promover um ao outro. A gente precisa aprender a elogiar as pessoas, a dar valor às pessoas. Todo mundo aqui é muito valioso, todo mundo, cada um fazendo o seu trabalho, seja pouco, seja muito, seja pequeno, seja grande. Então, cada um é uma peça fundamental aqui. Todas as pessoas são importantes, né? Cada líder de célula. Então, nós precisamos valorizar isso, valorizar as pessoas, né? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Amém? Mônica.